Deus é bom. Amém, meus irmãos. Vamos ter o privilégio agora de ouvir pequeno, grande homem de Deus. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá em São Paulo e conhecer profundamente, né? Ele também foi um dos irmãos que me apoiou muito o ano passado, né? Quando eu fiquei ali vários dias hospedado na casa dele, em São Paulo. Ele cedeu a cama dele para mim, para minha esposa, para me ajudar na minha recuperação. Amém? Eu já falei isso várias vezes publicamente, né? Gratidão a você, a sua esposa, seus filhos preciosíssimos, né? Amém? E ele vai transmitir aqui aquilo que Deus tem dado para ele. Cada irmão que ministra tem uma característica, amém? O Adriano seja o Adriano aqui, amém? Transmita aquilo que o Senhor tem dado a ele, amém? Está em casa, meu irmão. Amém. Apresenta os irmãos que vieram contigo também. Claro. Irmão, licença, quero só dar um aviso antes. Nós tivemos a percepção de fechar as... Aqui, Cleiton, Gabriel e Devaí. Vem cá rapidinho. Irmãos, esses são os preciosos irmãos Cleiton, Gabriel e Devaí. Alguns parceiros de longa data, de mais de uma década de amizade, e outros de uma década um pouco menor, mas de muita profundidade. Então Deus nos trouxe esse final de semana aqui. Fizemos uma viagem de 9 horas por conta de um acidente que pegamos na estrada, mas só faltou o Etiozinho levantar voo na carruagem de fogo, porque foi, irmãos, uma experiência tremenda. E nós viemos até aqui com muita alegria no coração. Algumas vezes o Kleberson fez o caminho inverso, e alguns irmãos daqui foram nos servir em São Paulo. E nós estamos aqui hoje como uma resposta de amor e de gratidão, dizer para Curitiba, para o estado, né, para a localidade que vocês estão, que existem irmãos em São Paulo, que vocês têm vínculos em São Paulo, casas em São Paulo, que vocês têm aliança com irmãos de São Paulo. Deus não erra, irmãos, né? Nada disso aqui é fruto do acaso. Vem cá, Dilson. Osasco. Osasco ele é da cidade de Deus, irmãos. Olha que bênção. Cidade de Deus, Osasco. Terra boa que manda leite e mel. Então nós estamos aqui com esse compromisso. Amá-los, servi-los e compartilhar a costela com vocês sempre que possível. Amém? Glória a Deus. Irmãos, obrigado. Oh, Jesus. Você pode sentar no seu lugar. Oh, Jesus, obrigado. Que alegria poder estar aqui nessa tarde com vocês e poder deixar uma semente daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Deus tem feito, e retribuir todo o amor e carinho que vocês nos receberam. Depois de ouvir o Jorge pela manhã, o Alexandre Parreira pela tarde, você já encheu o coração de amor o suficiente para me ouvir no final da tarde. Então, tenho bastante paciência, porque eu de fato, né, estou vivendo um tempo assim que eu fiquei a semana inteira matutando assim, Senhor, como que vai ser? Né? Eu estava com tanto anseio por esse evento, e eu fui pensando em alguns temas, algumas coisas que Deus veio falando no meu coração. E uma das coisas que o Espírito falou para mim é: você está participando de um evento que é um todo. Preste muita atenção quem vem antes, tudo que vai acontecer, porque você não pode sair do trilho daquilo que eu tenho para a igreja. Hoje, quando o Jorge estava ministrando, o Espírito Santo de Deus falou comigo que nós estávamos entrando num tempo de ousadia, que Ele estava derramando sobre a igreja ousadia para um tempo novo, para descer a níveis mais profundos. Isso aconteceu pela manhã, não falei nada, fiquei quietinho, orei, agradeci, e agora no final da tarde, né, eu recebo uma palavra de Deus específica nesse tema, e
o nosso irmão que estava aqui conduzindo o período anterior foi muito claro na direção de Deus. Nós estamos agora, irmãos, num tempo como igreja crucial, de nós sermos transportados da probabilidade para a realidade. Agora é a hora que Deus vai separar os que são e dos que pensam que são. E quando você vai levantar voo no avião, todos os botões serão checados. Todos os botões, toda a aparelhagem vai ser testada, porque você está para levantar voo. Nós como igreja estamos entrando num tempo muito específico, muito profético. Um tempo que não vai dar para entrar com um pé só, você vai ter que entrar com os dois. Vai ter que entrar de cabeça. Vai ter que saber que não dá para viver isso assim, ser um admirador da igreja. Deixa eu te falar, você não está sentado aqui por acaso. Você é uma resposta para essa geração. E Deus, Ele tem permitido algumas experiências na sua vida e na minha, para nos aperfeiçoar. Ninguém pega atalho nessa obra. Eu gostaria de iniciar, não quero que você abra, nem precisa projetar, lendo alguns textos aqui. Isaías 46, verso 9 e verso 10. 2 versículos que me acompanham de cabeceira de cama, que eu sempre rumino sobre eles. E eu sempre medito sobre essa verdade. E hoje à tarde eu lembrei dessa palavra de uma maneira muito viva. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Que eu sou Deus e como a mim não há outro. Que eu sou Deus e como a mim não há outro. Que faço conhecido o fim das coisas no começo dela, e toda a minha vontade prevalecerá. Irmãos, nós somos fruto de um propósito. Você não tem um propósito, você faz parte de um propósito. O propósito pelo qual você faz parte te gerou no dia certo, na família certa, com as características certas, com o coração certo. 1 Coríntios 12, 18. Ele colocou cada um no corpo como Ele quis. As experiências, as marcas, tudo que você tem passado vai contribuir, porque todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Provérbios 19, 21 vai dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Algumas tempestades na nossa vida vêm para separar o que é anseio da nossa alma e do que é anseio que nasceu em Deus no nosso espírito. E nós precisamos entender que nós estamos num processo de transformação, e que Deus vai permitir que a estrutura seja testada. Deus vai permitir que a estrutura seja, vai precisar ter veracidade, congruência, consistência, vai precisar confirmar aonde que o seu coração está fundamentado. E sabe quando é que você sabe aonde que o seu coração está fundamentado? É quando a tempestade vem. Sabe, irmãos, eu tenho muito forte no meu coração de que é um tempo, uma estação que Deus decidiu escancarar para a igreja a força da igreja, a unicidade, a unidade do corpo. Deus está nos despertando para uma estação que nós vamos funcionar como uma família, como um exército. Deus está nos posicionando como um corpo que funciona milimetricamente. Mas você precisa entender, para que isso aconteça, há um princípio que não pode ser violado. E hoje pela manhã, o Jorge, ele trouxe para nós um panorama do papel do Espírito Santo, que é ensinar a igreja e trabalhar como um escultor de dentro para fora, para que através do movimento da igreja, Jesus seja glorificado. Eu percebo que é um tempo, irmãos, que como corpo nós vamos startar um relacionamento com o Espírito Santo como nunca. Se prepare para viver as melhores e mais profundas experiências. Deixa eu te falar uma coisa com muito respeito, amor e carinho. Você não conhece tudo de Deus. Deus tem mais para você. Deus quer te levar a águas mais profundas. Deus quer descer suas raízes. Tem algumas coisas que você não entende, porque para você entender quem é o mestre, muitas vezes primeiro você vai ter que passar pelo risco de morte. Marcos 4,35, no frisson do ministério, Jesus chama os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Os discípulos simplesmente entram no barco, eles começam a jornada. No meio da jornada, a tempestade come solta. Eu gosto de ler essa história no Evangelho de Marcos 4,35 em diante, porque Marcos é bem específico e diz que Jesus dormia na polpa do barco. Mas a grande verdade é que o guarda de Israel não toscaneja.
A grande verdade é que aquela tempestade ela veio com um propósito. E o último versículo dessa narrativa vai acontecer uma coisa muito linda e poderosa. E todas as vezes que você passar por uma forte turbulência, uma forte tempestade, persevere, porque você nunca vai sair com o mesmo nível de revelação de quem é Jesus, da mesma forma como você entrou nela. O que você precisa fazer na tempestade? Crer e prevalecer. Você tem que saber que você não está sozinho no barco. E ainda que a percepção daqueles discípulos eram de morte, nós estamos aqui, Senhor, a água está entrando, nós vamos morrer. E se eles entendessem o que eles ainda não entendiam, eles jamais fariam essa pergunta. Porque Jesus só estava naquele barco porque Ele era o autor da vida. Então não era uma tempestade que poderia liquidar a vida daqueles discípulos. Havia uma obra, um propósito. E olha, muita água já tinha rolado quando isso acontece. E às vezes muita água já rolou na nossa vida. A gente acha que já descobriu tudo que tinha de Deus. Mas deixa eu te falar, esse é um tempo de Deus startar coisas novas. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava indo para o banheiro hoje à tarde? Esse é um tempo de eu revelar as grandezas nos pequenos detalhes. Fica com a sua antena ligada, irmão e irmã. Fica com a sua antena ligada, porque tem coisas comuns que você nunca havia percebido, que Deus vai te fazer contemplar a grandeza deles. Eu há poucos dias comecei a fazer uma oração para Deus. Assina o teu nome. Assina o teu nome, Senhor, eu estou orando por isso. Coloca o teu nome, mostra para mim escancaradamente que houve a sua intervenção, que o Senhor colocou a mão, que o Senhor fez, porque o Senhor não falha. Irmãos, eu estou vivendo um tempo de muita coisa sobrenatural, muita coisa assim inexplicável. Sabe, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Quando o Alexandre Parreira estava ministrando hoje, o Senhor falou fortemente comigo, que como eu estava fazendo parte de um dia muito especial para a história de cada um de nós e para a história da igreja, eu deveria seguir aquele trilho. E um dos textos que eu havia meditado na semana foi Romanos capítulo 12. Eu estou muito assim conectado com o funcionamento do corpo, com a consciência que nós temos em relação ao corpo de Cristo, a família de Deus e a morada do Espírito. O quanto de revelação nós temos desse mistério que um tempo esteve oculto e nos foi revelado. Para o Pai nós somos família, para o Filho nós somos corpo e para o Espírito nós somos morada. Efésios vai trazer a manifestação dessas grandezas. E eu preciso ter consciência de quanto vale esse irmão que Deus colocou do meu lado. Eu preciso entender por que eu faço parte da comunidade que eu faço, por que eu estou conectado com os irmãos que eu estou, por que Deus me colocou na vida de alguns irmãos e alguns irmãos na minha vida. Irmãos, eu encontro o Kleberson numa noite assim especial, num dia que ele chega lá em São Paulo e eu chego junto com ele. E a chegada é junto na casa do pastor Marcelo, e a gente para ali para comer uma pizza, e o nosso coração fundiu, e uma amizade nasceu. E eu me lembro que eu olhava para o Kleberson, no começo tive muito medo dele, porque ele é o meu oposto assim, enquanto eu sou muito prolixo, ele é muito prático, e eu fiquei com alguns receios, porque ele era muito diferente de mim. Um dia Deus falou comigo: para a estação que você está entrando, um dos irmãos mais importantes da sua vida, que mais vai te ensinar, é esse irmão. Valoriza muito, porque a semente que ele carrega vai edificar muito a sua vida. Vai ter tempestades que você vai superar pela semente que ele vai te ensinar. E assim, de fato, tenho vivido isso na prática. Na prática, eu estou falando aqui do Kleberson, mas cada um dos irmãos, Alexandre Parreira, Gabriel, Cleiton, Devaí e todos que Deus colocou nessa estação, tem um propósito e um significado. Você já identificou por que você está onde você está, por que você faz o que você faz, quem é você nessa engrenagem? Isso é muito importante, porque a única coisa que nós precisamos temer é a gente entrar no automático e perder o senso do valor das coisas mais importantes da nossa vida. Dia 17 de dezembro de 2015 para 2016, eu era discipulador de um ministério que eu já estava quase há 10 anos,
cuidava de 5 células, tinha 80 irmãos ali aproximadamente conectado comigo. Uma igreja que estava vivendo um momento assim. Eu tinha acabado de meses assim de receber a rede e vivendo um momento profissional muito bom, tudo encaixadinho, tudo zero bala. E hoje à tarde, não é sempre que eu faço isso. Você está ouvindo aqui um pedaço da minha história, porque eu tenho certeza que você precisa ouvir. Para você entender que o momento que você está vivendo não é fruto do acaso. Deus não erra. Deus conhece o fim das coisas no começo dela, né? E só prevalece aquilo que é do Senhor. Essas pessoas que estão do seu lado, elas compõem a bagagem que você precisa para o cumprimento do propósito. Não é sobre coisas, é sobre vidas. Você não precisa de coisas, você precisa de entender o valor dos seus irmãos. Quando eu sento para tomar um café 5 minutos com o irmão, eles não sabem, mas eu estou ali, eu estou ligado. Porque eu sei que cada um, isso aí Deus escancarou para mim. Cada um de nós carregamos uma semente preciosa. E eu fico só ligado, qual que é a semente desse irmão? Porque eu vou garranchar nele aqui e eu vou absorver o que ele tem. Tem aqueles que são muito perseverantes, tem aqueles que são muito resilientes, tem aqueles que são cheios do amor, tem aqueles que são cheios da força, tem aqueles que são cheios dos dons. E eu fico só ligado. Não é um interesse malicioso, é uma nobreza de saber o quanto o meu irmão representa para mim. Deixa eu te falar uma coisa, a anatomia do teu corpo mostra para você que uma das coisas mais importantes é essa pessoa que está aí do seu lado. Você está aqui nesse espaço, você vê todo mundo, mas você não se vê. Porque você não nasceu para cuidar de você mesmo. É por isso que você nasce bebezinho. A primeira coisa que Deus te ensina, sabe o que é? Ser provido, ser alimentado, receber afeto. Sabe por quê? Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu sei que um bom tempo da história da igreja foi ensinado que nós tínhamos que amar a Deus. Mas na verdade, o nosso amor para com Deus não é fonte, é resposta. Você nunca vai amar ao Senhor sem que antes você compreenda que você é filho amado. E sabe, irmãos, João capítulo 3, Jesus escuta isso de forma audível do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O primeiro versículo do verso 4 do Evangelho de João é o teste da consistência dessa verdade. A primeira coisa que o diabo fala quando Jesus é conduzido pelo Espírito, deixa eu te falar uma coisa, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. E a primeira coisa foi uma pergunta na condicional que gera uma dúvida: se tu és filho. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca permita que essa verdade seja abalada na sua vida. Você é filho amado em quem o Pai tem todo prazer. Você só vai conseguir cumprir o propósito pelo qual você foi gerado, cumprir a sua parte nessa engrenagem, quando você entender que você é amado, que você tem tudo que você precisa para entregar na composição desse propósito a sua parte nessa história. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu percebo aqui que a intensidade que o apóstolo Paulo coloca nesse verso 1, logo após a profundidade de Romanos 11, 35, ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O Alexandre leu para nós hoje, né? E eu percebo que há uma verdade, há um cerne, há uma coluna central nessa profundidade, nesse mistério, nessa palavra que o Ale trouxe para nós hoje sobre o propósito eterno, a restauração da unidade da família de Deus, o intento original. Você foi criado num ambiente de unidade absoluta. A primeira vez que você escuta na narrativa o pai dizendo não é bom, depois de uma sequência de isso é bom, isso é bom, isso é bom, não é bom que o homem viva só. E o propósito que o Ale trouxe para nós hoje, que é destruir o muro da inimizade, é toda a separação ser destruída, né? E um único corpo, uma única família. Esse propósito ele vem com uma força e uma violência que nós precisamos estar muito atentos. Por quê? Porque hoje o Cleberson disse algo aqui, e na hora que ele disse, estourou uma bomba no meu coração aí sentado na cadeira. Ele disse: pessoas diferentes, e isso tem a ver com a mutualidade do corpo. Não é por acaso que esse irmão que está do seu lado e essa irmã preciosa é diferente de você. Você não precisa de você, você precisa dele. E ele precisa de você. A mutualidade do corpo. Quando você entende o conceito do corpo e como membro, você decide funcionar para o corpo, toda a diversidade que é em nós se torna uma potência. Se torna o que o Ale nos ensinou hoje, quando há a fusão dos átomos. Uma energia muito mais poderosa e muito mais preciosa. Quando você entende essa verdade. Agora, quando o membro decide se excluir do corpo, quando o membro decide funcionar por si mesmo, construir um reino próprio, quando o membro viola que o corpo sempre vai ser mais precioso que o membro, e fique tranquilo, porque você como membro faz parte desse corpo, todo bem que você entregar para esse corpo, você está entregando para si mesmo. Porque se eu der uma martelada no meu dedo agora, todo o meu corpo sente. E se não sentir, talvez esse pé já não faça mais parte do corpo. Porque se o meu pé está conectado ao corpo, eu tenho que sentir. Eu dou a chapuletada lá embaixo e reflete aqui em cima. Se você perde um membro, a primeira coisa que você vai para um hospital, você tem até umas 6 horas para conectar esse membro no corpo. Deu tempo, a vida do corpo restaura o membro. Não deu tempo, sabe o que acontece com o corpo? Ele se torna um corpo mutilado. Sabe o que acontece com o membro? Apodrece e não tem mais serventia nenhuma. O trabalho e a energia do diabo nesses dias é destruir o poder da igreja, que está conectado diretamente à unidade e à aliança do corpo. A clareza que nós temos que ter, que a nossa força, sabe, irmãos, eu começo a ler os evangelhos e eu fico pensando algumas perguntas assim, né? Os discípulos em uma ocasião falam: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus, Mateus 6, vai dizer: quando orares, vocês vão começar assim, ó: Pai Nosso. Duas verdades profundas que a gente não precisava falar mais nada aqui. Primeiro, você precisa entender que Deus é Pai, protetor e provedor, mas Ele não é Pai seu, Ele é Pai nosso. Pedis e nada tendes, porque pedis mal, pedis para gastar nos seus próprios deleites. Oração poderosa é a oração que é feita na esfera do nosso. Igreja somos nós. O diabo inseriu uma falsa verdade, uma meia verdade, e isso se estabeleceu no coração de muitas pessoas com uma força, né? E nós temos um número de desigrejados, um termo feio até de proferir. Mas quantas pessoas não
decidiram dizer: eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Ok, é uma meia-verdade. Porque igreja somos nós. O congregar, a vida em comunidade, tem a ver com o propósito e a razão existencial eterna de Deus para nós. Isso não é opção, isso é oxigênio. O sacrifício precisa ser vivo, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Eu preciso ser intencional. Eu preciso entender que o sacrifício agora não é mais morto. Antes, o sacerdote apresentava o sacrifício. Hoje, o sacerdócio é o sacrifício. Não mais morto, mas agora vivo. E isso é racional, intencional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender esse ciclo que eu acabei de ler de maneira correta, inclusive na ordem, é vital para nós. Eu ouvi inúmeras vezes, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu digo: cuidado, não inverta, porque nesse caso a ordem dos tratores altera o viaduto. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela sempre se estabelece com perfeição. E se o agradável precisar ser violado para que o perfeito seja preservado, Deus vai permitir. Deus vai permitir que algumas coisas provisórias da nossa vida, terrena e passageira, sejam abaladas para que a eterna se estabeleça. Porque acima do agradável está o perfeito. Mas acredite, quando você chega no estágio do perfeito, você vai perceber que dentro do estágio do perfeito é agradável. Porque o estágio do perfeito é eterno. O estágio do perfeito, nem nós conhecemos até que Deus nos transporte para essa estação. Mas para que você chegue nela, você vai precisar fazer uma transformação do seu pensar. Nós estamos na era da informação. Mas a boa notícia é que a igreja não funciona por informação. A igreja funciona por transformação. A diferença é que a informação vem de fora para dentro. Assim como tudo que o diabo oferece vem de fora para dentro. E tudo aquilo que Deus estabelece tem valor eterno, vem de dentro para fora. E tudo aquilo que Deus faz, sendo de dentro para fora, você pode ter certeza que vai entrar em rota de colisão. O eterno com o provisório. Deus vai precisar pegar os valores. Esse é um tempo, irmãos, de Deus mexer em algumas áreas específicas da nossa vida. Teve algumas coisas que vieram até aqui, mas Deus vai movimentar algumas coisas. Não é porque são ruins propriamente ditas, é porque não faz mais parte dessa estação. O tempo da poda é importante em todas as áreas. Eu sei que parece muito desconexo o que eu estou dizendo, mas eu estou lendo, meditando, lembrando daquilo que eu preparei e escuto a voz de Deus simultaneamente no meu coração. Nós estamos entrando num tempo específico, onde Deus, através de pequenos detalhes, vai manifestar a sua grandeza. E Ele vai movimentar algumas peças do lugar. Ei, não diga que Deus não te avisou. Eu não sou aquele que eu nunca vou trazer a má notícia, irmãos. Isso é uma notícia maravilhosa, porque se tudo aquilo que é de Deus permanece, deixa Ele colocar as coisas no lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo você vai entender. Ou você acha que, quando eu passei pela experiência dia 17 de dezembro de 2015 para 2016, que meu filho entra sorrindo, primeiro paciente da clínica, brincando com todo mundo, e não sai com vida, como que foi para mim entender isso? Será que hoje, 2022, eu já entendi? Um dia eu ouvi do Senhor: você não precisa entender. Você não precisa entender. Eu não te chamei para você pregar
aquilo que nem mesmo você crê. Tem muita gente, Deus falou isso profundamente comigo, ministrando coisas que nem elas mesmas creem. E eu estou passando por uma fase muito específica, e quem me conhece sabe que eu sempre identifiquei na minha vida 2 pontos assim, 2 coisas que eu sempre valorizei muito: o amor e a unidade. Foi 2 coisas assim que me encantou no Evangelho, no meu encontro com Jesus, foi o amor, né? Eu sempre tenho ministrado isso: não ouse transformar quem você não foi capaz de amar. Né? A gente ficou perito em querer transformar, mas nós ficamos muito deficientes na prática do amor. E a gente esqueceu que é o amor que transforma, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Porque a primeira coisa que o verdadeiro amor faz é lançar fora todo medo. E esse é um tempo, irmãos, que a diferença que a igreja vai ter numa era da informação, numa era virtual, numa era onde as coisas são tão superficiais, onde os relacionamentos são tão rasos, né? O nosso diferencial, o clamor do mundo com os filhos de Deus é o amor, é a unidade. Sabe qual que é o método de evangelismo mais poderoso que existe? Que nós sejamos um. Leia a história de Atos e perceba a atmosfera que permeava a igreja primitiva. Caía na graça todos os dias. O que essas pessoas assistiam na vida desses irmãos? Esse é um tempo, irmãos, de nós olharmos as nossas relações e percebermos o valor que temos um para com o outro só no olhar. Esse é um tempo do testemunho da igreja ter veracidade. A gente falar de amor, mas a gente viver no caminho do amor. Sabe, um dia eu ouvi algo muito forte. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus e se deparar com tão poucas pessoas que se parecem com Ele. E eu percebo que esse é um tempo que Deus vem para transicionar a igreja. Vem para colocar as coisas no lugar e manifestar a sua glória. Há uns 20 anos atrás, eu fui acordado na madrugada, ouvindo Deus dizer: o sol da justiça decidiu habitar em vós. E eu fiquei pensando, se o sol habita dentro de nós, como é que esse sol vai raiar? E eu fiquei encucado com isso. Eu disse: o sol da justiça, como que as pessoas vão receber dessa luz? Aí eu comecei a ser trincado. Aí eu comecei a passar pelo tempo da trinca, da ruptura, de Deus separar as coisas, de Deus, né, permitir que esse sol que está dentro brilhe para fora. Você escuta uma história como essa que o Jorge falou hoje pela manhã, né, e eu estava conversando com os irmãos hoje à tarde. Qual é a maior característica de um cristão? O amor. Porque Deus é amor. Agora, a expressão do amor no cristianismo principal chama-se perdão. E eu vou ler aqui, que me é dada, verso 3. Digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos só um corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. A sua participação individual no corpo tem a ver com a responsabilidade que você tem com o seu irmão, com o seu próximo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria.
eu não quero colocar numa escala aqui de hierárquica dos dons, mas existem dois aqui que faz meu coração queimar. Aquele que reparte, faça com liberalidade. Sabe o que você veio ouvir nessa imersão? Chegou o tempo de você compartilhar vida, recurso, tudo que você tem só tem valor no ato de compartilhar. Isso eu queria que você registrasse no seu coração. Tudo que você tem só tem valor quando você decide partilhar. Você não é represa, você é fonte. Você não é represa, você é fonte. E tudo que o diabo vai fazer o tempo inteiro é querer confundir a sua identidade. Nesses últimos dias, ele atacou ferozmente a minha identidade, o meu coração. E eu fui para Gálatas capítulo 6 e li o versículo que diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não permita que nada que está acontecendo do lado de fora mude a essência que Deus te deu do lado de dentro. Não permita que nenhum fator exterior mude quem você é em Cristo. Não negocie a sua identidade. Não negocie aquilo que Deus te deu. Presta atenção. O tempo inteiro o diabo vai tentar negociar, vai tentar mostrar para você que não é por aí, que não precisa disso, que as pessoas não merecem isso. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não somos o que somos e não fazemos o que fazemos por merecimento. O DNA do Filho de Deus é amar. O DNA do Filho de Deus, ele não tem permissão para fazer diferente. Foi poderoso ouvir o Jorge ministrar isso, porque a evidência que de fato você teve uma experiência genuína com o Senhor é a morte do eu e o nascimento para o nós. Hoje eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho direito mais. Eu não tenho nenhuma justiça que me cabe. A minha justiça está nele. Mas tem uma boa notícia: a justiça dele não falha nunca. Eu ouvi nessa imersão uma palavra específica: não fique forçando para mostrar para as pessoas quem você é. Aquele que precisa saber quem você é já sabe. Não se justifique. Quando você estiver no meio da tempestade, a única coisa que você precisa preservar no seu coração é: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Nós somos filhos amados. Não há nada e nem ninguém que possa mudar isso. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o porvir. Nada, nada, nada pode te separar dessa verdade. Você é amado. Tudo que o Senhor vai fazer na sua vida e através dela é baseado nessa verdade. Se essa verdade for estremecida, abalou tudo. E você sabe o que o diabo quer fazer nesses dias? Você parar. Você sabe o que o diabo tem investido pesado para que a gente não acredite mais na família de Deus, no corpo de Cristo e na morada do Espírito. Você sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer entre o corpo, entre a família, rupturas, para que a gente jogue tudo para o alto. E para que a gente abra mão de ser quem somos. Mas ele esqueceu que nós não somos parte daqueles que retrocedem. Sabe, irmãos, eu gosto das experiências que eu tenho com Deus, porque eu sou muito complicado. Tem momentos na minha vida que eu sou muito complicado. Que eu entro para o meu quarto e eu falo: pai, eu sou muito complicado. O senhor sabe que não adianta mandar ninguém aqui. O senhor vai ter que vir. E não é por maldade, é porque eu sou complicado. O senhor me conhece, então por favor, se o senhor precisa intervir aqui, então intervenha. E ele vem, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tempo de ousadia que está liberado sobre a vida da igreja é um tempo que Deus vai te pegar nas madrugadas. É um tempo que Deus vai ampliar o seu nível de devoção. É um tempo que Deus vai te chamar para águas mais profundas, e isso vai requerer movimentos que talvez você nunca fez, coisas talvez até que em outra estação você nem dava muito valor. Você vai jejuar como você nunca jejuou, você vai orar como você nunca orou, não por performance, mas por sede, por fome. Ei, escute o que eu estou te dizendo, é da parte de Deus isso. Deus está derramando sobre a igreja fome e sede pela tua presença.
Deus está derramando, Deus tem muito mais para nós, irmãos. Nós vamos viver um tempo do sobrenatural latente. É lindo, irmãos, ler a história da igreja, é lindo ver o sobrenatural no livro de Atos, é lindo, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te inseriu nesse mover. O mesmo Espírito opera tudo em todos. E chegou a hora da igreja se manifestar, chegou a hora do sal sair do saleiro, chegou a hora da luz brilhar. Você não é agente oculto de Deus. Nas praças, nas escolas, nos orfanatos, nas farmácias, nos açougues, nas universidades, o diabo colocou um muro de segregação, vida secular e vida ministerial. Não, a igreja vai se manifestar em todos os lugares que o Espírito soprar, dentro do banco, dentro da sua empresa que você trabalha de TI, em qualquer lugar que Ele te levar, o Espírito de Deus habita em nós. Então esse é o tempo. Sabe por que é você que está lá e não sou eu? Porque Deus quer usar a sua vida, e todas aquelas pessoas que estão à sua volta precisam ouvir do Evangelho. E a boa notícia é, você nasceu como uma resposta ao coração dessas pessoas. Se você cansar, deixa eu te contar um segredo: descansa, mas não para. Fecha essa porta. Fecha essa porta. É tudo ou nada. Eu já tomei minha decisão. Duas coisas me chamam a atenção aqui: liberalidade e misericórdia. Liberalidade em compartilhar, misericórdia sendo exercida com alegria. Você é um agente de misericórdia. Você é alguém que apresenta a porta aberta e não fechada. Deus não te chamou para fechar, Deus te chamou para abrir. Reparador de brecha. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A única coisa que o diabo não consegue imitar é o amor. Mas isso não quer dizer que ele não tente. O amor seja não fingido. O amor é uma verdade absoluta. Você não pode amar de forma relativa. Hello, presta atenção que eu te disse aqui. O amor é uma verdade absoluta. Deus é amor. Você não pode amar de forma relativa. Você não pode condicionar o seu amor aos seus quesitos de conforto, de justiça e os critérios que você estabeleceu. O amor é sacrificial e o amor é incondicional. Não está na tua mão. Você não define isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor tem que ser exercido com cordialidade, com fraternidade. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não se preocupe com você, se preocupe com o seu irmão, com aqueles que Deus colocou à sua volta. Se preocupe em cuidar com muito zelo do seu cônjuge, da sua cônjuge, dos seus filhos. Honre a família que Deus te deu. Honre os irmãos que Deus colocou do seu lado, com tudo que você tem, que você é, sem nenhum tipo de reserva. Viva, acorde, pensando qual vai ser a vida que você vai encontrar, para que você possa manifestar essa honra. Quem são os irmãos que Deus vai colocar no seu caminho? Quem são as vidas preciosas? A igreja do lado de fora, como disse o Jorge, e a igreja do lado de dentro. Não seja irrelevante em nenhuma das suas relações. Não seja presunçoso em relação ao tempo. Eu levei meu filho para o Parque Ibirapuera
no domingo, na quinta-feira ele partiu. Eu elencaria 500 provas que eu podia passar. Mas eu nunca imaginei que aquele passeio no Parque Ibirapuera era a minha última oportunidade nessa estação de fazer um passeio com meu filho. Por favor, é tempo de nós avaliarmos como nós temos nos entregado nas nossas relações. Como nós temos tratado as pessoas que estão do seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. Viva todos os dias como se fosse o último. Hoje eu olho para os meus filhos, para minha esposa, isso é uma coisa que a minha casa aprendeu. E Deus falou para mim, por onde eu te soprar, ensina isso. Sabe quando alguém amado quer alguns minutos da sua atenção e você às vezes está aperreado? Um dia eu estava na piscina do meu prédio, brincando com o meu filho, onde eu morava, e um pai desceu com o filho dele. E o meu filho começou a brincar com o dele e eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele em lágrimas falou, Adriano, eu estava fazendo um projeto, eu trabalho na área de TI, e meu filho estava me importunando. Pai, vamos descer, eu quero ir para a piscina, eu quero ir com você, eu quero que o senhor vá comigo, eu quero que o senhor vá comigo, eu quero que o senhor vá comigo. E eu tendo um projeto para entregar, responsabilidade e tal, mas aí enfim ele me venceu. E agora eu estou aqui dentro dessa piscina, e eu percebi que eu não entendia o quanto era importante para ele esse momento que nós estávamos vivendo. E agora você está colocando algo aqui nessa piscina que está me fazendo perceber que mais importante do que aquilo que eu tenho feito é o significado do que eu tenho feito. Deixa eu te falar, no coração dos seus filhos, a provisão é algo importante. Quando seus filhos olham para você, ele não pergunta, pai, dá para ir lá no mercado comprar o arroz, o feijão? Mãe, tem dinheiro para fazer compra esse mês? Não, eles entendem que o amor vai fazer a mesa ser suprida. Mas eu tenho certeza que se você olhar nos olhos do seu filho e perguntar o que é mais importante, a provisão ou você, ele vai dizer você. Porque ele entende, em você está a provisão. E é muito sério, irmãos, a gente achar que entendeu algumas coisas, levar a vida que é única, singular. Irmãos, essa vinda para Curitiba, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, eu posso ter muitas outras, mas essa é única. E essa é a questão. Será que você tem entendido que cada dia, cada oportunidade que Deus tem te dado é único? Será que você percebe assim a estação, o tempo que você está vivendo? Será que você está atento para absorver todos os nutrientes preciosos dessa estação? Termino aqui dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus precisa ser servido? Deus precisa ser servido? Quando ele diz, não sejais vagarosos, ele está te contando sobre a forma que Deus decidiu ser amado e decidiu manifestar o seu amor para conosco. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe como que Deus decidiu ser amado? No corpo. Sabe como é que você ama Jesus? Você sabe quando é que você vê Jesus? Quando você vê isso aqui, ó. Você sabe o que foi dito? Na última ceia, na ceia, na última noite de Jesus ali, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava dizendo, esse corpo que vocês estão vendo aqui vai se tornar um corpo. Quando você olhar a igreja, você vai ver esse corpo.
Esse corpo ele foi partido por mim e por você. Qual é o significado disso? Sentarmos à mesa junto. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esperança, paciência, oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se a teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe aonde que você aprende a exercer isso? No corpo. Deus não põe você na mesa com o inimigo sem antes ter colocado você na mesa com o irmão. É por isso que Deus vai permitir que irmãos falem com você. Porque Ele está te preparando para que você cresça em amor e tenha a capacidade de compartilhar a mesa até com seu inimigo. Não é opção. É isso que traz a veracidade da obra que Jesus fez em nós. É isso que mostra se o senhorio de Cristo tem se movido na nossa vida. Não é o que minha alma quer. Porque a minha alma, ela se movimenta pela minha mente, pela minha vontade, pelas minhas emoções. É pelo saber que habita no meu espírito. Deus não te chamou para ser movimentado pela sua mente, pelas suas vontades, pelas suas emoções. Deus te chamou para você se ser movimentado pelo saber que há no seu espírito, pela sua intuição, no Deus que habita no seu espírito, te guiando através do Espírito Santo. Isso vai violar, muitas vezes, a nossa zona de conforto. Para terminar, eu quero fazer uma oração por vocês. Isso aqui não é artificial e nem pode ser. Isso aqui não pode ser um discurso proferido com a boca, entrando em rota de colisão com o coração. Isso aqui se produz numa busca, no mergulhar. Nós precisamos ansiar por isso. Nós queremos isso. Nós queremos viver essa verdade. Prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. A impressão que dá quando você lê isso é que você está triunfando sobre o inimigo, né? Mas na verdade Deus está querendo é que você, através do amor que habita em você, dê uma oportunidade do seu inimigo ser transformado em um irmão. Não permita que o coração do outro mude o seu coração. Você não é responsável pelo do outro, você é responsável pelo seu. Amém, irmãos? Se coloque de pé que eu quero fazer uma oração por você. Pai, durante todo esse dia o Senhor trouxe para nós um norte muito claro. A vida de corpo. Em todo tempo o Senhor nos sinalizou o seu propósito eterno, que nasce da comunhão e de uma forma muito latente o Senhor tocou no assunto, a capacidade que nós temos de exercer a verdade que carregamos, o amor, o perdão. Eu entendo claramente, Senhor, que nós não conseguimos isso
de maneira artificial e natural. Mas representando a todos os meus irmãos que estão aqui, esse é o nosso coração. Eu quero escancarar para o Senhor nesta noite. Espírito Santo, nós queremos. Espírito Santo, nós te pertencemos, do jeito que tu queres e como desejares. Que o sol da justiça se manifeste através da igreja gloriosa. Que haja congruência, Senhor, nos nossos passos. Que nós possamos expressar e confessar as boas novas. Espírito Santo, nós estamos totalmente disponíveis a esse novo tempo, a essa unção fresca que nos capacita em ousadia. Senhor, fala conosco, continua falando conosco. Visão, sonhos, revelação. Usa o corpo, Senhor. Nós estamos atentos. Nós não temos a prerrogativa, Pai, de caminhar de uma forma diferente. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor tem total liberdade, Senhor. Nos ajuda do jeito que tu queres e como desejares. Existem coisas que Deus vai mexer, que há mais de uma década está no seu coração. Deus irá remover raízes de amarguras que já se estabelece no seu coração há mais de uma década. Você não precisa mais carregar isso no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu desligo agora toda raiz de amargura. Todas as correntes que aprisionam se quebrem agora, em nome de Jesus. Todo perdão é liberado agora. Toda unção de perdoar genuinamente, de uma forma sobrenatural, se estabeleça sobre a vida da igreja. Aleluia. Que o elo da perfeição, que é o amor, se estabeleça em unidade. Senhor, nós clamamos pela unidade. Que todos os dias a tua igreja ore pela preservação da unidade. Que nós possamos zelar, sermos guardiões da unidade. Que nós possamos nos amar com tudo que temos e que somos. Senhor, nos capacita a andar em amor, Senhor. Nos capacita um tempo sobrenatural, Pai, mas que vai ser sustentado pelo amor. Nós queremos sim, Senhor, os dons, mas nós não queremos nos perder em meio a eles. Que a medida de amor, Pai, a medida de graça, Senhor, sustente tudo aquilo que o Senhor irá fazer nessa estação. Em nome de Jesus, indo à medida que a vida vai acontecendo, em tempo e fora de tempo, igreja, façam discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias. Não são alguns, a sua percepção não altera a verdade de Deus. Todos são todos. É bem verdade que houve dias tão angustiantes na sua vida, que você imaginou que o guarda de Israel tinha cochilado, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: ele não dorme nem cochila. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A capacitação do alto já foi liberada, a ordenança já foi liberada, a unção do Espírito
Espírito foi liberado sobre a igreja. A ousadia, os milagres já estão liberados. Então vão, sejam enviados, façam discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se prepara, igreja gloriosa, para viver uma estação inédita, única, poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.